Olá, pessoal. Sou a professora Adriane, a professora da disciplina de Ciências, e nós estamos aqui, né, para mais uma aula. E a aula desta semana nós vamos falar sobre roldanas ou polias, tá certo? Mas antes de a gente falar sobre roldanas e polias, a gente vai fazer uma breve revisão, né, sobre o que nós estudamos na aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre máquinas, iniciamos, né, o conteúdo de máquinas. Vimos que nós temos as máquinas complexas e as máquinas simples. Quando a gente fala de máquinas complexas, nós estamos falando daquelas máquinas que é uma junção, uma aglomeração, uma junção de máquinas simples com o apoio digital, tecnológico. E como principal exemplo, nós temos quem? O celular. Quando a gente fala de máquinas simples, são máquinas de fato simples, né? Como carrinho de mão, tesoura, que fazem o quê? Que nos auxiliam, diminuem os nossos esforços, né? Ali no nosso dia a dia, para facilitar as nossas ações, as nossas atividades. E nós vimos que nós temos as alavancas, né? Essas alavancas, elas podem ser de três tipos: interfixas, interresistentes e interpotentes. Quando a gente fala de alavancas interfixas, né, nós estamos falando, na verdade, essas alavancas, elas são diferenciadas de acordo com o tipo de força, a localização das forças que atuam nessa alavanca. Nós vimos que existem três forças principais atuando em uma alavanca, a alavanca. A gente tem um ponto de apoio, né? A gente tem a força potente, que é a mesma força de ação, e a força resistente. Quando nós temos entre a força potente, ou seja, a força de ação, e a força resistente, o ponto de apoio bem no meio entre essas alavancas, entre essas forças, a gente vai ter uma alavanca do tipo interfixa, né? E aí, como principal exemplo, nós temos a gangorra, a tesoura. Quando a gente tem a força potente e o ponto de apoio, a força de resistente, a gente vai ter uma alavanca do tipo interresistente, certo? Quando a gente tem uma força potente, ou seja, a força de ação no meio, entre a força resistente e o ponto de apoio, a gente está falando de uma alavanca do tipo interpotente. E a gente vai ter a vassoura, o carrinho de mão como exemplo, tá bom? E aí, galera, hoje nós vamos começar a falar sobre roldanas, né? Roldanas ou polias. E aí eu já quero iniciar mostrando esse slide para vocês sobre a importância das roldanas ou da polia. Talvez vocês já tenham visto o funcionamento, né, desse tipo de máquina, mas vocês não tenham ficado sabendo, né? Vocês não sabiam que se tratava de roldanas ou de polias, certo? Então imaginem aqui essa situação, né, dessa mulher tirando a água do poço aí só com essa corda, né? Com a mão própria, né? Ali com o próprio esforço. E aí imagine o esforço que ela vai fazer para retirar esse balde com água aí, né? Lá do poço. E se essa mulher utilizasse de um sistema, né? De roldando, ou seja, de uma polia que fosse fazer o processo de facilitação para ela na hora de puxar, né, esse balde. Se ela colocasse, por exemplo, que essa imagem aqui está mostrando para a gente, né, uma polia dessa maneira, com a corda, o esforço seria menor, tá? Do que ela puxar diretamente. Por causa de quê? Por causa da posição em que ela se encontra na hora de fazer o esforço de puxar. Tá? Nessa primeira posição aqui, o esforço dela vai ser maior, né? Porque ela não vai ter nenhum auxílio, né? Nada para distribuir a força. E quando a gente está falando dessa outra situação aqui, que tem a polia, né? A polia vai estar em processo de auxílio para que ela puxe sem tanto esforço, né, o balde com a água, tá bom? Então, o que são essas roldanas ou polias? Essas roldanas ou polias são essas ferramentas são constituídas por uma roda ou disco que pode ser de metal, de madeira ou de material plástico rígido, com um sulco na superfície externa, pela qual passa uma corda ou um cabo.
Assim, se desejamos erguer uma carga em uma construção, por exemplo, as roldanas facilitam o trabalho de elevar essa carga até a altura desejada. Então, as roldanas são equipamentos de facilitação na hora de se carregar, de se levantar, né, algum objeto. E aí, nós temos aqui alguns exemplos de roldanas, né, de polias para vocês. Eu vou falar polias para poder encurtar aí, né, as palavras. Então, a gente tem polias aqui, né? Aqui nós temos um exercício chamado de Pilates, né? E aqui a gente está tendo ó, uma série de polias facilitando esse processo. Aqui nós temos polias também auxiliando, né, esse trabalhador aqui a levantar o peso e aqui também nós temos polias aqui em um equipamento, tá bom? Essas roldanas ou polias, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser fixas ou podem ser móveis, tá bom? Quando a gente fala de roldanas fixas, a gente está falando o seguinte: por estar presa a uma estrutura rígida, ela gira apenas ao redor de um eixo, tá? Então, essas roldanas fixas, elas são presas, são fixas, né? São presas, o próprio nome já diz tudo, ao redor de um eixo, tá? Ela vai girar apenas ao redor desse eixo. Ela facilita a realização de um trabalho, mas ela não reduz o esforço, uma vez que a corda que liga as extremidades em que as forças são aplicadas somente desliza sobre o disco que gira, tá? A função desse tipo de roldana é inverter a direção e o sentido das forças transmitidas pela corda, ou seja, aplica-se uma força de cima para baixo em uma das extremidades da corda, né, a FA. A roldana transmite essa força à carga, que exerce uma força de resistência FR e a puxa para cima. E aí a gente vai observar já já a ilustração para entender melhor. E onde que a gente vê, né, esse tipo de rodana fixa? Geralmente elas são utilizadas para sustentar ou elevar uma carga ao nível necessário. Então a gente pode olhar aqui, ó, por exemplo, aqui é um tipo de roldana fixa, tá? Um tipo de polia fixa. Ela, vocês podem observar aqui, ó, que ela fica fixa a este equipamento aqui, né? E é passada a corda e aqui é o peso que se pretende puxar. Então, quando se puxa, né? Se puxa dessa maneira, facilitando, tá? O peso não diminui, o esforço é apenas facilitado por meio dessa polia. E aí temos as roldanas móveis. A roldana móvel, ou poliamóvel, ela é um disco móvel que gira em torno de um eixo perpendicular a seu plano, o que permite aumentar os efeitos da força de ação, tornando assim menor o esforço. Nesse tipo de roldana, no eixo se fixa uma peça denominada alça ou gancho, na qual se prende a carga a ser erguida. Tá? Então, nas roldanas móveis, né, a gente já vai ter uma diminuição do esforço, diferentemente das roldanas fixas, que elas só apenas facilitam ali na hora da pegada, né, na hora da distribuição de forças. Então, nesses dois exemplos, eu estou trazendo para vocês aqui a roldana móvel, né, que vocês podem ver, aqui a roldana móvel e aqui a roldana fixa, né, ela está presa aqui ao teto. Aqui embaixo também nós temos os dois tipos. A fixa, como vocês podem ver aqui, presa ao teto. E aqui nós temos a roldana móvel. A roldana móvel se trata dessa roldana aqui, tá bom? Outros, mais exemplos, né, para vocês entenderem sobre esse tipo de roldana. Essa roldana aqui, galera, ela é uma roldana móvel, tá? Ela é muito utilizada, são muito utilizadas durante os exercícios físicos. Então, quem já malha, né, já foi ou já viu academia, sabe que esse aparelho aqui, ele se mexe, né? Essa aqui já é fixa, tá? Vocês estão vendo que aqui elas já estão presas aqui nesse eixo aqui, né? Nessa barra. E a móvel não. Essa ela fica subindo e descendo de acordo com o movimento da pessoa, tá? E outro exemplo de roldana móvel que a gente tem também é essa roldana aqui, né? Que é utilizada em nesse tipo de equipamento, que me falhou o nome agora, tá? Mas nesse tipo de equipamento para guincho, esse guincho para poder fazer o levantamento, né? O carregamento de materiais, tá?
Bom, agora, encerradas as rodanas, a gente vai estar sobre o plano inclinado. O plano inclinado, ele é qualquer superfície plana, rígida e inclinada em relação à horizontal. Então, é tipo uma rampinha, tá bom? Ele é um amplificador de forças e é utilizado, por exemplo, para facilitar o deslocamento de corpos pesados. Vocês estão vendo que essas máquinas, elas servem para facilitar, né, nossa vida. Então, imaginem aqui, para carregar esse peso, né? Aqui, imagine carregar com o próprio esforço, só com o esforço do braço, a força do braço, né? Seria muito mais, não tão mais simples, mas seria mais facilitado para essa moça carregar, né? Utilizando-se de um plano inclinado, porque ela só iria empurrar, né? E a força, ela não iria utilizar tanta força para fazer, né, o carregamento desse material. Outro exemplo que nós temos de plano inclinado são as rampas de acessibilidade, tá? Para as pessoas cadeirantes. Elas são constituídas de plano inclinado, elas facilitam o trajeto das pessoas que andam de cadeira de rodas. E outro exemplo também que nós temos de plano inclinado são as rampas de skate, tá bom? Para ser deslocada em um plano inclinado, uma carga percorre uma distância maior do que se fosse erguida verticalmente a uma mesma altura. No entanto, a força aplicada é menor. Então, é como eu falei para vocês. Olha, aqui, né, ela iria não iria carregar por muito tempo, né? O tempo, a distância seria menor, mas a força aplicada aqui é maior. Quando ela utiliza isso de rampa, demora mais, aumenta esse percurso, porém a força aplicada é menor, certinho? E aí, em regiões serranas e montanhosas, por vezes é necessária a construção de estradas, trilhas ou caminhos sinuosos. Estes são como planos inclinados, que exigem menor esforço do que uma trajetória vertical. Em uma estrada sinuosa, como a mostrada na figura abaixo, a gente vai já ver a figura, né? Um longo plano inclinado reduz o esforço da subida, embora haja um aumento da distância a ser percorrida. Então, imagine que essa estrada, galera, chega a dar tontura, né? Na hora que a gente vê. Então, o que que acontece? Aqui é uma superfície, né? Que ela é assim, ela tem esse formato assim. E aí, se a gente fosse fazer só uma rampa direto, né? Seria meio que complicado as pessoas subirem, né, dessa maneira. Então, o que que se faz? Se faz plano inclinado. Então, nós temos essas curvas, né, que vão auxiliar no processo de subida. Então, elas vão diminuir o esforço, tá bom? Porque se ela fosse assim direto, o esforço seria maior. Quando se faz essas curvas, se diminui o esforço, porém, aumenta-se o percurso, claro, né? O percurso ele é aumentado quando você tem essas curvas, né? Seria bem mais rápido e o percurso seria menor se fosse só assim, diretão, né? Mas aí o esforço seria bem maior, tá bom? Então, a gente também tem plano inclinado aí nas estradas. Quando vocês estiverem aí agora viajando, né, e forem subir serras e tal, vocês, né, ter essas curvas sinuosas, vocês já vão dizer, olha, nós estamos passando por um plano inclinado. E aí nós temos também outros exemplos, né, que são os parafusos e a cunha. Parafuso, né, a rosca de um parafuso, ele é um plano inclinado disposto em espiral na superfície de um cilindro. Desta maneira, a força aplicada para girar o parafuso resulta em uma força vertical que faz com que o parafuso entre na superfície. Então aqui nós temos o parafuso, né, ó, vocês podem ver essas coisinhas tortuosas aqui, declinando, né, é o plano inclinado. E a força se aplica diretamente aqui, de forma vertical. E a cunha? A cunha é um plano inclinado duplo, construída em material rígido, como madeira ou em ferro. Ela pode ser considerada como dois planos inclinados unidos em suas bases. A cunha é empregada em múltiplas situações, como para separar troncos de madeira ou pedra em partes e serve de calço para portas ou para pneus de veículos estacionados em ladeiras, o que ajuda a impedir que o veículo se desloque ladeira abaixo. Então, aqui nós temos um machado com a cunha, né? Tipo lâmina. Nós temos aqui um lado e o outro lado. São dois lados, certinho? E é isso, tá? A aula de hoje era para falar sobre esses temas. Espero que vocês tenham entendido, não tenham nenhuma dúvida. Mas, se tiverem,
Tirem as dúvidas na sala de aula, então mandem mensagem na plataforma Wake e não esqueçam de fazer a atividade da plataforma, tá? No mais é isso, eu agradeço pela atenção e até a próxima aula.